Daí ele falou pra mim, aqui só quem usa brinco é um jogador. Esse é jogador, você é atleta. Você tá começando. Esse é o maior dos boleiros, né? É. Quem é ele, Eduardo? Romário. Em 2006 surgiu em Alagoas uma promessa do futebol. No Rio de Janeiro, o cartola dos cartolas, Eurico Miranda, que na época já presidiu o Vasco, soube da notícia, manda vir a Alagoas buscar essa promessa e levar para São Januário. Eduardo chega lá em São Januário e Eurico Miranda dá a seguinte entrevista: a contratação é ao meu gosto e Eduardo, eu acredito que ele vai ser uma grande esperança. Eduardo, obrigado pela moral, por você estar recebendo aqui o canal Conta Pra Mim com Marcelo Alves aqui na sua casa. Eurico Miranda, ele deu essa moral toda, apesar de que quando você chegou lá você foi surpreendido, né, Eduardo? Cara, lembra não? Rapaz, a gente vai fundo, viu? Eu tinha... Lembra aí, viu? Eu tinha ido um mês antes, eu tinha ido em dezembro. Em dezembro eu fui com o Manuel Nascimento, né, que foi representando o CRB, e o Gustavo Feijó. Eles me levaram lá para assinar o contrato e fui recepcionado por ele, pelo Eurico. E um cara que trabalhava para ele. E quando eu entrei na sala, ele já me mandou sair. Como assim? Entrasse, falasse com ele? Eu entrei na sala... Não, eu nem cheguei... Nem falei nada. Eu entrei e assim que chegou... Pode atender, se quiser atender, viu? Não. Eu entrei na sala dele e de repente ele olha pra mim e me manda sair. E eu fiquei sem entender nada. Ele pediu pra sair e falou: só entra aqui de novo se você tirar esses brincos. Sério, Eduardo? Falou pra mim: sai e só entra aqui depois tira esses brincos. Aí eu saí da sala dele, tirei o brinco e voltei. Daí ele falou pra mim: aqui só quem usa brinco é um jogador. Esse é jogador, você é atleta. Você tá começando. Esse é o maior dos boleiros, né? É. Quem é ele, Eduardo? Romário. O homem era fera. Demais. Só quem pode usar brinco aqui é ele. Você tá começando. Você nem sabe se vai ser jogador. Sério. Mas antes ele falava diferente sobre você, viu? É verdade. Apesar da surpresa, ele me tratou muito bem depois e me tratou realmente como um filho. Tenho uma gratidão muito grande por ele. Tanto é que às vezes que fui jogar lá, sempre perguntei, procurei saber dele, né? Porque é uma pessoa muito querida. Quem trabalhou com ele, com os funcionários que trabalharam com ele, sabem o quanto ele valoriza, né? Quem o ajuda trabalhando. E para mim foi uma experiência muito boa. Conviver um pouco assim com ele, né? Ser comandado por ele. Ele fumava já aquele charuto lá, Eduardo? Já dava aquelas baforadas assim. Incomodava um pouquinho, mas o Eurico é Eurico, né? O Eduardo, quando chegou lá, e realmente cumpriu aquelas palavras do Eurico Miranda. Primeiro jogo, estreia contra a Portuguesa do Rio de Janeiro. Estava no banco de reservas, entrou no intervalo, 2 gols, ainda fez a média, né? Mandou um gol para o presidente e outro para o treinador. Foi isso que eu fiquei sabendo, hein? Não, foi não. Foi 3-1 a partida. Isso, a gente estava perdendo o jogo e eu entrei no segundo tempo, fiz 2 gols e dei uma assistência. E daí criou-se uma expectativa muito grande, né? E no próximo jogo eu achei já que ia começar jogando, alguma coisa assim, mas não foi bem assim. O treinador manteve a coerência, que isso é o certo. E fui galgando devagarinho, ganhei uma certa moral com o Renato. E foi no Vasco, eu tive altos e baixos, né? Tive alguns jogos muito bons que eu fiz, principalmente como lateral esquerdo. Eu joguei mais de esquerda do que de direito lá. Interessante. Por incrível que pareça, né? E os treinadores que lá passaram me ensinaram muita coisa. E no geral foi muito bom os 2 anos que eu passei lá. E Renato Gaúcho, apesar dessa linguagem de boleiro, pega no pé, né?
eles sempre pediam a você, pedia a vocês, né? Tanto você quanto Wagner Diniz e Tinha o Thiago Maciel. Eram três disputando uma posição, né? E ele sempre pedia para que vocês jogassem para frente, sem medo, não era isso, Eduardo? Isso, era um treinador que dá muita confiança pro jogador, né? Para que o jogador consiga desempenhar seu melhor futebol. E ousar. Ele gosta muito de jogador ousado. O time dele só joga. E isso é muito bom pro jogador, né? Ter essa confiança do treinador, aquele cara que tá sempre do lado, você errando ou não, ele tá sempre do teu lado, então isso pro jogador é fascinante. Ele chegou a ter uma conversa assim, pé de orelha com você, dar um conselho, falar sobre o seu potencial, para você explorar mesmo o seu potencial. Chegou alguma vez, Eduardo, você ter essa oportunidade com o Renato? Não, eu não me recordo muito bem, faz muitos anos que eu trabalhei com o Renato, mas eu criei uma amizade com ele, tanto é que todas as vezes que a gente joga contra, a gente conversa, ele me trata muito bem, ele e o auxiliar, que é o Alexandre. O Renato é um cara muito direto e trabalhador. Você chega em 2006, mas 2007 é um grande momento do Vasco. Eurico Miranda, junto com o Baixinho, lança aquele projeto Milésimo Gol. Ali foi recheado de polêmica, hein, Eduardo? 2007. Foi. Teve muita polêmica, mas teve muita alegria também. Vocês contribuíram muito para ajudar o Romário a fazer o milésimo gol? Porque ele falava assim na hora dos treinos, para levar a sério, né? Os treinamentos, como eram dos mais jovens. Ele não diretamente, mas quando estava rolando os treinos, ele sempre falava para levar a sério. Até porque aquilo ali é a nossa profissão, né? E a geração do Romário, Edmundo, esses caras levavam muito a sério. Tanto é que isso conseguiram coisas que quase, acho que 5% dos jogadores brasileiros conseguiram, né? Jogadores que existem no país inteiro. Então são caras que viveram futebol no ápice da sua juventude, da sua vida, né? Encararam futebol como a vida, né? Na verdade, futebol é vida. Porque futebol tem carinho, tem amor, tem paixão, né? Tem histórias bonitas. E principalmente nós jogadores, a maioria vem de família pobre. Então, como dizia um treinador que eu tive no CRB, na base, Pedrinho Passa-Passa, ele falava assim: a bola é nosso prato de comida. E na verdade porque é dali que a gente tira nosso sustento, né? E eu também pensava muito nisso e esses jogadores dessa época pensavam assim, em sempre serem os melhores. E foram, né? Eduardo, você falou agora que o Renato Gaúcho foi o seu melhor treinador, mas o Baixinho treinou o Vasco, pegou o Vasco aí na Sul-Americana e foi jogador-treinador. Como era o Baixinho aí na pré-eleção, nos treinamentos? Não era ele simples. metia aquelas frases monstro aí, que são históricas. Não, era até simples. Ele é um cara muito inteligente, né? Um cara muito direto, né? E transparente, e ele procurava passar para nós o que ele via do futebol. Foram poucos jogos, mas eu acho que se ele tivesse levado à frente, a carreira como treinador teria sido uma carreira muito proveitosa. Ele tem as manhas. Ele sabe a linguagem do jogador, né? Isso facilita muito, como o Renato sabe, que viveu tudo que o jogador vive. E para passar o que ele quer para o jogador, para que o jogador faça dentro do campo, facilita. Porque ele sabe a linguagem do jogador, sabe como o jogador se comporta e sabe como o jogador vai reagir. Isso facilita. Em 2012, Eduardo está arrebentando no Joinville, desperta o interesse do Palmeiras. Até então, naquela época, o gerente de futebol era César Sampaio. Vai para Joinville buscar Eduardo. Eduardo, o que é que você soube dessa negociação? Não, na verdade foi eu que optei de não ir para o Palmeiras. Você que optou por essa? Eu que optei. Permanência lá no Joinville? Porque na verdade foi uma questão contratual, né? Que eles queriam fazer um contrato por produtividade, sabe? E naquele momento eu não pensei no time grande, né? Eu pensei na valorização financeira, até porque pensei na minha família, já tinha filhos, né? E fui com um contrato parecido para o Vasco e não foi legal financeiramente. E na época o presidente do Joinville era o Nereu Martinelli. Nereu Martinelli, perfeito. Isso, e esse cara aí
Meu irmão, ele me deu de tudo. Sério, Eduardo? Esse cara aí... Agora você renderia aos cofres do Joinville 2 milhões de reais, né? Você chegou praticamente de graça lá, né? Cheguei de graça, mas eu não me arrependo. Acho que eu fiz a coisa certa, pensei na minha família, pensei em melhorar a vida da minha família financeiramente e para mim foi bom, né? O Joinville, apesar de ser um clube pequeno, cobriu a proposta do Palmeiras. E eu não sou louco em rasgar dinheiro, né? Então eu decidi ficar e fiz o certo. E no final do ano apareceu outra proposta. Corinthians? Não, Atlético Mineiro. Como foi essa do Atlético Mineiro? Apareceu a proposta do Atlético Mineiro para me comprar. E daí só que daí o Nereu Martinelli não quis me vender. Ficou enrolando. Mas você queria sair dessa vez? Aí dessa vez eu queria sair. Só que o bicho segurou e não me vendeu. Aparece também essa outra proposta, como eu falei, do Corinthians. Essa daí você se sentiu chateado, né? A do Corinthians já foi quando eu tava no Atlético Paranaense, né? Surgiu a oportunidade. Cristóvão Borges tava tinha assumido. Já tinha trabalhado com você, a gente Borges, trabalhou né? Lá no Atlético Paranaense. Ah, perfeito. 2015, você ficou e ele foi pro Corinthians, final né? de 2015 e um pedaço de primeiro semestre, acho, de 2016. E ele pediu minha contratação no Corinthians. Rapaz, daí ele rasgava elogio, pô. Não tinha coletiva que Cristóvão Borges falava esse teu cara nome, aí é fenômeno. Esse cara é fantástico. Eu não sei porque esse cara não tá empregado. Porque sério, ele é uma pessoa, como treinador também, tem é uma as pessoa manhas fantástica, tem. treinar. É um cara, um trabalho muito bom, um trabalho de campo, sabe reger o grupo, é um cara fantástico como pessoa. Eu acho que, além de ser o treinador, tem que ser o ser humano, tem que ser uma pessoa honesta, né, que jogue as claras com o jogador, e comigo ele sempre foi assim. Então o Cristóvão Borges para mim foi como um pai também, um cara que me tratou super bem. E quando fiquei sabendo do interesse deles, que ele tinha pedido minha contratação com o Corinthians, através de um amigo meu que é corintiano, o Rodrigo. Ele me ligou e depois mandou a matéria. Eu falei, caramba, é mesmo? Eu fiquei muito feliz quando apareceu e pensei em muitas coisas, né? Jogar no Corinthians, pô, pra mim seria uma realização muito grande na minha carreira, né? Os amigos ligando, pô, você vai pro Coringão, você vai pro Corinthians, não sei o que, minha camisa tá garantida. Já passa um filme na cabeça, né? Passa. Projeta muita coisa. Alguns familiares também já ficaram pensando, pô, feliz que você ia. Eu falei, calma, gente, não é assim. E, pô, eu tava assim, pensando também, né, que o Fagner tava numa excelente fase, tava sendo convocado direto, ia ter bastante oportunidade para jogar. E havia a possibilidade dele sair, né? E de ser vendido. Exatamente. Também. E o Cristóvão sabe também que eu jogo nos dois lados, né? Jogo do lado esquerdo e jogo do lado direito, então eu poderia me usar dos dois lados e jogo na linha da frente também, então eu teria bastante oportunidade, por isso que eu fiquei feliz, discuti com o diretor do Atlético, Paulo Carneiro, esse aí pegava no meu pé, aí cheguei no clube lá e fui falar com o diretor e tal, falei com o treinador, eles... Essa já tava com olhares diferentes. Aí já começaram a olhar diferente, aí aconteceu uma situação lá e eles não me liberavam pro Corinthians. Pode contar a situação? Então, na verdade foi eles inventaram lá que eu briguei com o Vinícius, né? Mas brigou? Não. O Vinícius é meu amigo, depois até a gente jogou junto no Bahia. Uhum. Né, o pessoal do Bahia chegou até mim e perguntou, né, sobre ele. Eu falei a verdade, né, que o cara era bom jogador, e realmente o Vinícius bem pra caramba no Bahia, tá muito bem, fez a segunda temporada dele agora no Bahia muito bem. Então o Vinícius foi para lá também depois pro Bahia, a gente só deu risada da situação, né, mas a gente nunca teve um problema nenhum, jogamos junto no Joinville, jogamos junto no Bahia, no Atlético Paranaense, então... Aí depois dessa situação eles contrataram outro, né? Seguraram, aí veio o Bahia. Só que daí o Bahia veio forte, né? Eles vieram com uma proposta muito boa, tanto financeiramente como contratual.
E daí, como era parceria já, que o Atlético já tinha jogador lá e o Guto Ferreira era o treinador. Eduardo no Atlético Paranaense foi o rei das assistências. Foi lá, eu dei bastante assistência, cara. Fez muito artilheiro, Eduardo? O Walter, o Walter perdia gol demais. Cruzava na cabeça dele, o Walter perdia gol. Você falava o que pra ele, hein? Falava, cara, tem que treinar cabeceio, bicho, tá demais. Aí chegava teve até um fato, nos últimos jogos do Brasileirão 2015, a gente estava numa loja e eu fui comprar um perfume. Aí ele vinha para pagar o perfume, para pagar outra compra que ele tinha feito. Aí eu falei, já que tu tá fazendo nada, paga aqui o meu. Ele é mesmo, né? Eu vou pagar porque, velho, se eu tivesse feito todos os gols que você botou a bola na minha cabeça, hoje eu era artilheiro do Brasileirão. Eu vou pagar, pagou o perfume. Foi mesmo, Eduardo? Pagou o perfume. E outros jogadores, Eduardo, nessa sua passagem, outros jogadores aí se beneficiaram com seus cruzamentos? O André Lima lá no Atlético também, em Criciúma, o Souza Caveirão, um cara fantástico também, fazia gol, viu? O cara que eu mais dei assistência, nesses anos aí de clubes, foi o Edgar Júnior, do Bahia. A gente jogou junto no Joinville, no Atlético Paranaense e no Bahia. Esse cara aí, eu acho que ano passado teve um monte. No ano passado, 2016 e 2017, eu dei um monte de gol pra ele, um monte de assistência pra ele. Eduardo, Bahia, já que você tá falando no Bahia, o que acontece quando tem Bavi, hein? Rapaz, é uma loucura, bicho. Eu já joguei Flamengo e Vasco, já joguei Atletiba, mas esse tal de Bavi, velho... O negócio é pegado, hein? É pegado. Não existe, meu irmão, não tem futebol. Você já chegou a desabafar dando entrevista, tem futebol, né? Cara, muitas pessoas me falaram que me deu na cabeça de falar aquilo ali, mas é assim... Eu sou um cara que eu penso muito na segurança, né? No peso que tem a nossa palavra, que somos pessoas públicas, influenciamos muitas pessoas. Às vezes o jogador não tem, a pessoa famosa, né? Não tem noção da quantidade de gente que a gente pode influenciar, tanto para o bem quanto para o mal, né? E eu penso muito nisso. Penso nos meus filhos, dar exemplo para os meus filhos, para as crianças que me conhecem, para a comunidade onde eu nasci, onde a minha mãe mora, entende? Onde eu vou, todo mundo me vê com bons olhos. Eu procuro sempre fazer o meu melhor para que as pessoas me vejam, para os meninos, né, principalmente, me verem da melhor forma. Uhum. Então, é errado, muitas coisas que eles fazem lá, assim, não precisa daquilo, né? Já chegou no vestiário lá quente, intervalo de jogo, já soltou o verbo para apaziguar lá a turma? Não, só falei antes do jogo. Era um jogo muito difícil, cara. Porque naquele jogo lá, que da briga, muito difícil, a gente tinha que ganhar. Uma pressão. Na pressão. A única coisa que eu falei assim, eu acho que depois que eu falei, ninguém mais falou. Acho que só o Anderson, o goleiro lá, falou. Que eu falei que tinha muita gente no estádio, cara, uns 40 mil mais. Eu só falei assim, gente, todo mundo tem fã, mas a gente não tem que atrair a torcida. A gente tem que se fechar aqui e ser fã um do outro. Por quê? Eu vou ser teu fã, eu sou teu fã, porque tu vai me cobrir, tu tá defendendo o pão da minha casa também, como grupo. Porque a gente sempre grita ali, a maioria dos clubes antes de entrar no campo, um por todos por um. E assim é. E falei isso aí, falei com o René Júnior, que também puta jogador, né? E o Anderson, que era um dos líderes na época, que contagiava o grupo, que levava e gritava e acendia o vestiário. E a gente foi pro jogo, meu irmão, vamos ganhar. E ganhamos bem demais aquele jogo. Só que depois teve essa infelicidade da briga, né? Eduardo, tem que ter muita concentração, né? Cara, eu procuro pensar nos meus pais, nos meus filhos. Tem hora que eu não penso em nada, tem hora que eu procuro ficar o mais zen possível, sabe? Com toda a dificuldade que eu passei, eu penso que eu encaro como uma barreira cada jogo. Porque se eu passar dali, eu não vou voltar a passar tudo que eu passei antes, entende? Eu vejo dessa forma, minha mãe para mim uma fonte de inspiração, né? Minha família tem uma história muito bonita,
né? Meus avós, meus tios, né? Tem uma história muito bonita de superação, então eu levo isso para dentro do campo, né? Muitas vezes, né? Tem uma minha filha de 9 anos. Como é o nome dela? Maísa. Ela... Só tem ela, Eduardo? Não, tem o Emanuel também, o menino, tá ali a foto. Já bate na bola? Bate, jogador. Ele fala que vai ser jogador. Daí ela fala pra mim assim, pai, quando eu for pro jogo, não pense em nada. Concentra no jogo e joga. Ela tem 9 anos. Ela fala assim pra mim, eu falo, tá bom, filha, tá bom. Antes do jogo eu não gosto de falar com eles, não gosto de falar com a minha esposa. Antes do jogo, no máximo, falo com meu pai, que manda mensagem, né? Minha mãe, que manda mensagem, mas também não gosto de escutar a voz da minha mãe antes do jogo. Por que, Eduardo? Eu não sei, eu não entendi, eu ainda não consegui entender isso, eu ia ser maluco. Chega a ser até ser maluquice, né? Eu não gosto de escutar. É porque eu acho que a voz dela, a voz da minha mãe e da minha esposa, da própria minha filha, me acalma. Eu não gosto de ficar calmo. Que tá ligado, né, Eduardo? É assim, eu procuro ficar tranquilo, mas não é assim, como posso falar, relaxado. E a voz delas acaba me relaxando. E a minha mãe tem medo, né? Já tive 2 cirurgias nos ombros, né, de machucar no jogo. E ela tem medo, né? E só que minha mãe, assim, aquele medo, e no final da frase ela sempre fala, não vai cair na provocação de ninguém não, pode ser expulso, viu? Você não pode ser expulso. Ela fala isso. No Criciúma, Caio Júnior, né? O treinador, Caio Júnior, ele é substituído por Wagner Lopes. Isso. Rapaz, o cara chega fazendo um maior barulho lá, solta o verbo, os treinos são bastante barulhentos, né? Chega lá gritando com todo mundo e Eduardo tem que apaziguar a turma, vai pra coletiva e pede para que todo mundo entenda o Wagner Lopes. Quem é esse treinador, Wagner Lopes? É que assim, às vezes o treinador chega, cada um tem seu método de trabalho, né? O Wagner é um cara muito exigente, é um cara que no Japão, a carreira que ele fez no Japão é impressionante, o respeito que ele adquiriu lá, né? Como jogador, ele também trabalhou como treinador. Então, às vezes o jogador assusta com o jeito do cara, mas é o jeito do cara, ninguém pode mudar. Da mesma forma que também tem jogador que é ranzinza pra caramba, que reclama de tudo. Marrento e tal. Tem uns caras que reclamam de tudo. Tem uns amigos aí que eu não vou nem citar o nome daqui. É só um. Aqui de Maceió, que esses caras são ranzinza pra caramba. Só um, Eduardo. Só um. Ranzinza. Chato, que reclama de tudo. Que não aguenta perder nenhum cuspe à distância. Zé Carlos. Zé Carlos é. Esse aí, ele não aguenta nem cuspe à distância perder, que ele não admite perder. Jogasse com ele Criciúma. Joguei. Com ele e com o João Vitor. Wagner, né? Cara, fica tranquilo, é o jeito do cara, meu. Vamos. Da mesma forma que eu falava, o nosso amigo falecido Kleber Santana, né, que tava lá conosco, também falava a mesma coisa. Calma, é o jeito do cara, velho. Aí no café, o café da manhã era livre, né? Acordava quem queria, acordava e ia lá tomar o café. Depois o Wagner chegou e já botou café da manhã obrigatório. Tem que tomar o café da manhã. A chiadeira danada. Os caras que acordavam só pro almoço, velho, ficaram tudo puto. Os caras ficou bravos. Ele deu um pendrive, foi pra cada jogador? Não foi pendrive. Eu não lembro o que ele deu na época. Era uma folha. Que ele trabalhava muito com bagulho de mente, caralho. Pra ver o perfil de cada jogador, né? Que gosta, que não gosta, essas coisas. Só que os caras começam a ficar bravos. O jogador não gosta dessas paradas, né? O jogador não gosta dessas paradas. Ô Eduardo, você traz aqui a lembrança, né? Rapaz. Kleber Santana. E o Bruno Rangel, é verdade. Chapecoense, você... Tava faltando a de um, cara, do Arthur Maia, só que eu não cheguei a pegar com a camisa dele. Que era daqui de Maceió também, né? Eu joguei com o Joinville. Chapecoense ia levá-lo, né? Pra aquela época que você poderia estar 2016. naquele elenco durante aquela tragédia. É verdade. Eu conhecia muita gente lá, né? De jogador, eu conhecia muitos. Joguei com o Bruno Rangel, com o Kleber Santana, com o Gil, volante, né? Joguei com o Arthur Maia. E conhecia muito deles. O próprio Alan Ruschel, que é um dos sobreviventes, tinha jogado com ele no Atlético, né? Tem mais jogadores que eu joguei.
E E alguns eu conhecia de jogar contra, né? Mas você ia para aquele elenco? Eu lembro até hoje, a última conversa que eu tive com o Caio Júnior e com o Cadu, né? Como foi? Eu, na época, já tinha descartado o Corinthians, né? E já estava acertando com o Bahia. E daí eu falei com o Caio Júnior no WhatsApp. Falei pra ele, professor, eu quero ir, cara, mas financeiramente o Bahia tá sendo melhor, tá? Eu não posso rasgar dinheiro, não é assim, tal, financeiramente para minha família vai ser melhor. Expus para ele a situação, né? E ele falou, ó, vou conversar com o Cadu aqui, conversar com o pessoal e vou apresentar para eles a situação e vou fazer com que dê certo para você vir. Só que daí não deu certo e eu acabei indo pro Bahia. E no dia 28 de novembro aconteceu essa tragédia, né? Eu tava com algumas coisas planejadas e nas minhas férias daquele ano foi as piores férias assim mentalmente, sabe? Que eu fiquei... Minha mãe chorou pra caramba, porque você ia pra lá, meu filhão, o que ia acontecer e tal. Mas o destino não quis, Deus, Papai do Céu não quis que fosse assim. Lamento muito pelas famílias que perderam, né? Seus entes queridos, e hoje eu vejo lá a comoção que o que aquelas pessoas passaram. De longe a gente fica triste, fica sentido, mas de perto o que você sente de verdade, o que as pessoas viveram ali é surreal. O Eduardo, é uma responsabilidade grande defender a Chapecoense, né? É verdade. A gente fala lá que a gente não leva só o nome de uma entidade, né? Leva o nome de uma cidade inteira, né? De um fio de cabelo de cada estado, porque hoje a Chapecoense não é só nacional, é internacional. Todo mundo conhece a Chape, então a Chape é o segundo clube de todo mundo. É o segundo clube de todo mundo, então é uma responsabilidade muito grande, né? A gente carrega a instituição, carrega os familiares que vêm junto e estão sempre junto, torcendo, vivenciando todo o dia a dia da Chapecoense. Dá para explicar o clima lá, Eduardo? Cara, a chegada, como foi sua chegada lá? Você sentiu já tudo isso, cara, que você acabou de falar? A minha chegada foi muito boa. Eu cheguei, fui muito bem recebido, né? Jogando contra lá, eu sempre dei muito trabalho. E eles falavam, se você jogar o que você jogou quando vem contra aqui, tá bom demais. Na Libertadores esse ano. Eduardo, vamos falar sobre sensores, né? O Eduardo também é um daqueles jogadores que tem um sensor bem ativo. Vou narrar, o Eduardo vai terminar. Eduardo entra numa partida da Libertadores Chapecoense Nacional, lá em Chapecó, não foi, Eduardo? Foi. Entra no lugar de Guilherme, Eduardo entra, recebe uma bola de costas, o sensor já avisa que vem perigo. Como foi, Eduardo, o restante? Começar do princípio, eu entrei no jogo, o treinador falou, entra e faz a bola chegar na área. Tava perdendo o jogo de 1-0, entra. Quem é o treinador? Era o Gilson Klein. Gilson Klein. Ele me chamou e falou, ó, faz a dobradinha ali com o Apodi foi pra linha da frente e eu treino na linha de trás. E ele faz a bola chegar na área. E põe o Apodi pra correr. Falei, beleza. Primeira bola que eu peguei, chapéu. Deu um chapéu, deu um chapéu e deu cruzamento de esquerda na área, o Amaral cabeça trombou lá. A segunda bola, meti o Apodi dentro da área, condições de chutar. Na terceira bola. Na terceira bola que eu peguei, não sei se eu cobri o lateral, o cara devolveu, o Amaral devolveu pra mim, aí eu dominei e o argentino veio. Foi o Cabos de pena. Só que ele veio, eu fui botar o braço, né? Só que eu botei muito alto. Aí só que nem pegou um forte nele, pegou a minha mão, o antebraço pegou no rosto dele, e ele fez aquela cena, dramalhão danado. Me expulsou. E Libertadores é isso, né? O time brasileiro não tem que jogar contra árbitro, contra tudo e contra todos. E assim, tanto comprova a expulsão do Dedé, né? Na Libertadores. Então, mas eu não me arrependo de ter feito, não. Só não me arrependo de ter pego o fiche nele, né? Porque os caras vêm pra aqui, mete a mão na gente e rouba. Fala muito, Eduardo. Fala muito, aí o cara vai jogar lá, os caras dão porrada.
spray de pimenta, os caras avacalham com a gente e quando os caras chegam aqui a gente trata banho-maria, entendeu? Mas faz parte do clima. Faz parte do clima. No futebol. Eduardo, você também fica muito chateado com a arbitragem, né? Eu fico Você acabou de falar aí que às vezes a arbitragem, né? Os caras são... Você jogou pelo Criciúma, foi expulso numa partida contra o Internacional, soltou o verbo contra o... Não, mas dessa daí foi diferente. Foi outro gringo. Eu fui pra dar no D'Alessandro. Errei o cara, velho. D'Alessandro é marrento, é? Ele é chato demais. O jogo todo falando pra... o jogo todo. Ele dizia o que, Eduardo? Só que joga demais o cara, né? O cara é um jogador. Ele é fantástico. Joga demais. O cara pisa na bola, meu irmão. E joga muito aquele bicho. Mas foi o lance, Eduardo? Eu dominei, eu não sei se eu driblei não lembro, eu só lembro do final. Que eu driblei e daí passei, né, fui proteger a bola. Porra, veio o Alex, cara. O Alex meia, né? Também, né? Monstro. Batia na bola com ninguém. Veio o Alex, eu vi branquinho assim, baixinho, eu falei, o D'Alessandro, eu vou dar nele. Ele é folgado. Adiantei a bola e dei. Pegou bem na testa dele. Pum, o cara caiu. Quando conduzi a bola, o juiz foi nada. Aí o Bandeira levantou a bandeira e disse que deu cotovelado, expulsou. Eu, porra. Mas lembra de um gol aí, fenômeno? Cara, o gol mais bonito que eu fiz? O gol mais bonito que eu fiz foi na Série C, Joinville e Ipatinga. Eu percorri 60 e poucos metros com a bola. Eu roubei a bola. Eu corri com ela, né? Saiu driblando. Né? Eu carreguei a bola, roubei a bola perto da área, perto da grande área do defensiva, né? E saí conduzindo a bola. Saí arrastando. Eu não sei se foi 3 ou foi 4. Sei que eu saí arrastando. Aí na entrada da área, o Bruno Rangel fez a movimentação, eu toquei pra ele e ele devolveu de calcanhar pra mim. E eu pisei na bola assim, dei um rolinho na bola assim e chapei no alto. Olha, o Eduardo, eu marquei com ele 2 horas, ele chegou aqui 3h30. Não tô querendo fazer média aqui com ele não, mas ele mandou um recado aqui pelo tio dele que me recepcionou. Como é o nome do teu tio? Carlos. Carlos, que me recepcionou. E depois chegaram aqui os amigos dele, Robinho e Rafael, e eles me falaram que o Eduardo demorou um pouco, porque estava comprando algumas cestas básicas, que ele faz um trabalho social aí há muito tempo, há quase uma década. Aí, trabalho social nas comunidades carentes aqui de Maceió, de Alagoas, né? E ele faz esse trabalho social e até os amigos dele me falaram que ele não gosta de falar sobre isso, mas é isso, ó, tô na bronca, mas agora tá perdoado, viu, Eduardo? Parabéns por esse trabalho. E quando eu vim aqui fazer entrevista com você, o meu vizinho até perguntou, vai entrevistar quem? Eu disse, o Eduardo. Ele disse assim, olha, fala pra ele que ele é funcionário da Dona Valmira. Ele disse, fala pra ele, vê se ele se lembra. Disse que, não sei se foi no ano passado, você foi na Dona Valmira comprar uns presentes para o seu filho. Você encontrou lá uma criança chorando. Ela estava numa outra fila lá chorando e você ficava o tempo todo olhando para a criança e passando lá os presentes do seu filho. Depois que você terminou de passar os presentes do seu filho, acho que foram 3 bonecos ou 4 bonecos, você foi lá na criança e perguntar o motivo, né, dela estar chorando. E não sei se foi a mãe, o pai ou a avó, ele explicou que era porque não tinha condições de comprar um presente e você pegou na sacola do seu filho um presente que tinha comprado para ele e deu para a criança. Não foi isso, Eduardo? Ele pediu até para relembrar isso, para ver se você lembrava desse momento aí, Eduardo. Lembro. Eu tava indo viajar com meus filhos e eu vi um senhor com o menino, acho que ele tinha ido comprar alguma coisa, não sei. E daí meu filho queria os bonequinhos lá que tava e eu falei, pô filho, não pega não, cara, tu já tem um monte de brinquedo. Aí não pai, eu quero. Pegou os brinquedos. E ele, na saída eu vi a criança chorando, e eu percebi que era porque o pai não tinha condição de comprar, né? E daí eu falei, filho, o neném ali tá chorando. Ele, eu tô vendo, pai. Aí eu perguntei pra ele, você sabe por quê? Ele falou, não. Eu falei, porque o pai dele não pode comprar um brinquedo. Você dá um pra ele? Aí ele se dou. Aí deu pra eu levar, aí eu falei, não, vai lá você e entrega. Aí ele foi lá e entregou. E aí isso aí é uma coisa inesquecível, assim, eu nunca achei que isso ia
a vir à tona assim dessa forma, sabe? Eu já também, meus pais também não tinham condição às vezes de fazer isso e sempre que eu posso eu ensino para meus filhos que se deve fazer. Isso é de mim, tem uma coisa em mim que não sai. Um cara que eu admiro muito é o Adriano Imperador, porque muitas pessoas criticam ele, vivem falando bem de besteira do cara, mas pra mim, ele é o único ser humano que eu admiro como posso falar? Assim, é um cara que, assim, muitas coisas eu quero ser como ele. Ninguém vai meter a mão no meu bolso e tirar dinheiro de mim. Eu sou da periferia, eu nasci na periferia, eu não quero morar em condomínio, eu não quero morar em casas de alto padrão, com um monte de segurança, eu não quero. Eu não quero isso. Eu não quero isso para meus filhos. Eu quero que meus filhos andem na rua como eu andei, da mesma forma. Então, isso aí pra mim é muito gratificante, ver uma criança sorrindo. Eu também já fui criança, né? E tinha uma coisa que meu amigo, que Deus o tenha, falava, é que a gente nunca pode abrir mão de ser homem, né? Nunca pode abrir mão da sua essência, nunca pode ser uma pessoa que você não é, né? Bruno Rangel também, esse cara era de uma simplicidade, um caráter invejável. Todos os dois. Eu acho que os amigos que se foram, né? Também eram da mesma forma. Na minha casa, as camisas que tem de jogadores são de amigos de verdade, né? O João Vitor, que a gente morou na mesma rua, cresceu jogando bola junto. Mas é como diz um rap, né? Eu não me recordo bem, mas a favela nunca vai sair de mim. Eu saí de lá, pra lá eu vou voltar. Sem encheção de saco, eu digo que lá pra lá, quando eu saio daqui eu sou Eduardo. Aqui eu sou o Dudu. A mesma pessoa de sempre, o mesmo cara que vai andar descalço com o pé cheio de poeira, que vai dar bom dia na farmácia, que vai dar bom dia no barzinho da favela. Em todo lugar eu sou a mesma pessoa e eu prego isso para meus filhos e para minha família também. É assim que tem que ser. Meu pai me ensinou assim, meus tios, minha mãe e você para sempre. Ele despontou, Eurico. Agora, se ele aparecer por lá, não adianta pedir pra tirar o brinco não, que o cara agora é fera também, viu? Tá no nível do baixinho, assim, o baixinho é o monstro, né, de todos. Mas agora pode aceitar ele de brinco, agora é o Eduardo, viu? É fera, time grande. Eduardo, muito obrigado aí. Valeu, foi show, hein? Satisfação toda minha, muito obrigado. É isso aí. Ó, pronto, velho. Não, calma aí. Aqui, ó. Aí, Eduardo, é sério mesmo? Aí, ó. Ah, então obrigado, ó. Deixa eu baixar aqui pra... Aqui, ó.